aqui dos adultos, jovens e jovens só. Adolescente não tem nenhum aqui presente. Pedir para o reverendo Daniel Basso vir aqui. Ele vai trazer para nós um estudo bem importante para o que nós pretendemos para a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, irmão. A igreja está nas suas mãos. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar uma canção baseada na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. As meninas vão nos ajudar. Você ouve a primeira vez, se você já tiver captado, você canta. Elas vão fazer por 3 vezes, ok? 2 vezes. A primeira você captura, a segunda você tenta cantar. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todos sempre. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todos sempre. De novo, vamos mais uma vez. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todos sempre. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todos sempre. Muito bom, muito obrigado. Nós falamos nesse sábado, pode se assentar, por favor. Nós falamos nesse sábado sobre a importância da escola dominical e a importância de uma escola dominical catequética, credal e confessional. Em primeiro lugar, vale dizer que a questão catequética é uma questão neotestamentária. A palavra catequel é uma palavra do Novo Testamento, que significa instruir. Uma escola dominical catequética não é uma escola dominical católica, é uma escola dominical que instrui, ela é instrutiva, ela trabalha para instruir por meio de um conteúdo curricular com objetivos claros, que vão sendo construídos no decorrer dos anos, para que todos os alunos tenham conhecimentos doutrinários e relacionais com Jesus Cristo suficientes. Hoje nós vamos falar sobre a relevância dos credos e das confissões para a escola dominical. E eu estou usando um artigo escrito pelo reverendo Heber de Carlos Campos, no ano 2018. Esse é o artigo base da nossa reflexão da escola dominical. Em primeiro lugar, nós devemos saber que a Igreja de Cristo é uma igreja confessante. Nós somos uma igreja que confessa aquilo que crê. Nós somos uma igreja que demonstra a nossa fé por meio daquilo que a gente fala e por meio daquilo que a gente vive.
nós temos o binômio crer e confessar na raiz da nossa fé cristã. A fé cristã é uma fé que crê com o coração e que confessa com os lábios. Esta é a igreja cristã. E esta igreja não pode perder a ousadia de falar aquilo que crê. Nós não podemos perder essa característica de anunciarmos aquilo que cremos com o coração, de anunciarmos isso com os nossos lábios. E nunca foi tão importante fazermos isso como nos tempos de agora. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos uma confusão teológica tamanha, com tantas misturas, com tanta confusão, com tanta sujeira, com tanta divisão, até mesmo no seio presbiteriano, que há uma necessidade urgente da igreja recuperar a inteireza da sua doutrina e restabelecer aquilo que nós cremos. Como nas épocas anteriores, a nossa época é uma época em que somos chamados para confessarmos a nossa fé. E qual é a forma mais básica de confessarmos a nossa fé? Ora, confessar a fé é feito de maneira mais básica por meio dos credos e das confissões. Em primeiro lugar, o que é um credo? Credo não é uma reza católica. Credo é uma elaboração daquilo que cremos, com base na Escritura. Credo é uma regra de fé. Credo é uma afirmação concisa daquilo que um cristão crê. Se um cristão crê com o seu coração, ele precisa confessar a sua fé de maneira credal, dizendo eu creio, para que os demais reconheçam aquilo que define o cristianismo. O cristão, ele crê e confessa, e aquilo que ele confessa, deve confessar na forma de credo. Para a gente tentar diferenciar credo e confissão, uma confissão tem mais ou menos os elementos de um credo, só que é mais elaborada. A confissão é maior, a confissão ela é mais detalhada, enquanto um credo é uma forma concisa de dizer aquilo que nós cremos. Um credo sempre começa com eu creio ou nós cremos, por isso que é o credo. Credo é creio. Eu creio ou nós cremos. As confissões não começam com essa fórmula credal. Pois bem, qual é a origem escriturística dos credos? Os credos advêm da Escritura, irmãos. Os credos não são aspectos religiosos feitos pelos homens meramente. O credo tem formulações vistas em toda a Escritura. Por que os credos têm formulações na Escritura? Porque o cristianismo é a única fé de todo o mundo que se estabelece por meio de doutrinas a serem cridas. O cristianismo não é uma fé em que você sobe a montanha com seus feitos. O cristianismo é uma fé em que o Deus da montanha desce a nós e nos dá proposições, nos dá artigos de fé, nos dá mandamentos a serem seguidos, praticados e que nortearão a nossa vida. A palavra de Deus nos dá diretrizes pelas quais nós devemos crer. E percebam que essas diretrizes, irmãos, muitas vezes não dependem da sinceridade do coração. Por que eu estou dizendo isso? Eu venho de uma família de tradição umbandista. Minha família tinha terreiros de umbanda e tudo mais. Eu nunca vi, hoje são todos crentes, graças a Deus, os terreiros foram todos fechados, os santos foram todos
abandonados e tudo mais. Eu sempre vi sinceridade na vida dos meus antepassados. Ninguém faz um despacho na encruzilhada duvidando de que aquele despacho é útil. A pessoa é sincera. A fé cristã é além de sinceridade. É sinceridade em fazer aquilo que é correto. Eu não posso, por exemplo, dizer, hoje nós vamos adorar a Deus de um jeito diferente. Mas como nós vamos fazer sinceramente, nós vamos dançar aqui o culto todo. Nós vamos dançar, vamos dar as mãos, vamos cantar em roda, vamos marchar em volta da igreja. E nós vamos fazer isso sinceramente. E Deus, como é bonzinho, vai aceitar. Não, Deus vai falar, eu detesto isso que vocês fizeram. Eu não só detesto o que vocês fizeram, mas a minha ira está derramada sobre vocês, porque vocês profanaram o meu espaço de culto. Note, saber o que Deus quer advém de proposições. Ele vai nos dizer como deve ser adorado, Ele vai nos dizer como nós devemos viver, Ele vai nos dizer aquilo que nós devemos crer, e esses dizeres são formulações credais. Paulo disse isso lá em Romanos 10, 9 e 10. Abre lá a sua Bíblia em Romanos 10, 9 e 10. Quem achar, se levante e leia, por favor. Romanos 10, 9 e 10. Olha que interessante, confessar um aspecto doutrinário, confessar um aspecto da realidade doutrinária da fé cristã. Com o coração se crê e com a boca se confessa Jesus Cristo. Jesus Cristo conforme a Escritura, não Jesus Cristo conforme a minha cabeça. Se nós olharmos o Novo Testamento, nós temos inúmeros textos que vão demonstrar a fé como um conjunto de doutrinas a serem cridas. Às vezes nós interpretamos a fé apenas como esse sentimento interior ou esse poder que nos faz avançar. Mas fé não é só essa certeza naquilo que não se vê. Fé é o conjunto das doutrinas a serem cridas. Abre lá em Judas, versículo de número 3. Judas é um dos últimos textos do Novo Testamento, só possui um capítulo, e eu quero que você leia o versículo de número 3 de Judas. Alguém se levante e leia para nós, por favor, Judas 3. Judas ia escrever sobre salvação, mas o Espírito o impulsionou a exortar a igreja a batalhar pela fé. O que é esse batalhar pela fé? Pela fé é o conjunto de doutrinas a serem cridas. O tesouro da igreja, dentre tantos, é o seu conjunto de doutrinas. Esse conjunto de doutrinas deve ser protegido. Alguém leia o versículo 20 de Judas, o finalzinho de Judas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Edificando-vos nesta doutrina, nesse conjunto de doutrina chamado fé santíssima. Judas vai falar de fé aqui, não como a certeza de coisas que estão num futuro que eu não posso ver no dia de hoje. Não como sentimentos interiores ou inclinações da alma. Ele vai falar sobre fé como conjunto doutrinário. Paulo vai falar de sã doutrina, por exemplo, a Timóteo. É a mesma coisa, é o conjunto de doutrinas a serem cridas. Paulo vai falar que a pregação deve ser segundo a doutrina, segundo a fé. Irmãos, a igreja como um todo, sempre, em todo o tempo,
em todas as circunstâncias, em todos os lugares, sempre defendeu esse conjunto doutrinário aos quais os crentes deveriam viver, seguir e defender, e eu posso inclusive acrescentar, por eles morrer. Esse conjunto de doutrina da igreja define muito quem é a igreja. Vamos olhar então um conjunto pré-credal antes da formulação dos credos, mas que é um credo confessional do Novo Testamento. Abre lá a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, do 3º versículo ao 8º versículo. Antes de tudo, os entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Pode continuar, depois foi visto por mais de 500. Por mais de 500 irmãos de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Pode parar até aqui, foi visto por mim. Ok, olha como Paulo diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. A doutrina chega até Paulo. Paulo entrega a doutrina assim como ela é. E qual é a doutrina? Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que Jesus Cristo apareceu a Cefas, apareceu a mais de 500, apareceu a Tiago, apareceu aos apóstolos e apareceu a mim, segundo as testemunhas. Olha que doutrina credal. Você crê e confessa segundo as Escrituras. Irmãos, nós não podemos negligenciar que a fé cristã, ela só existe como fé cristã nas suas proposições credais. Não é possível crer no cristianismo sem pronunciar proposições doutrinárias, sem acreditar em proposições doutrinárias, sem expor aspectos da fé, dizendo: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Bíblia como palavra inerrante, infalível e autoritativa de Deus, eu creio na igreja visível e na igreja invisível, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na comunhão dos santos, eu creio na vida eterna, eu creio na volta de Cristo, eu creio no novo céu e na nova terra. Percebe que essas são proposições com os lábios daquilo que se crê com o coração. E esse aspecto, irmãos, ele é um aspecto histórico. Nós confessamos aquilo que historicamente aconteceu. Nós confessamos aquilo que na história foi confessado. Os credos nos ajudam a entender não só o Novo Testamento, mas nos ajudam a entender a própria fé cristã no seu conjunto doutrinário e como essa fé cristã se desenvolveu no decorrer da história. Por exemplo, no credo apostólico. O credo apostólico nos diz que Jesus nasceu. Isso é um fato histórico. Que Jesus nasceu da Virgem Maria. Isso é um fato histórico. Isso não é uma ideia religiosa. Isso é um fato histórico. Que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é um personagem histórico. E Jesus padece sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Que Jesus foi crucificado, que Jesus foi morto, que Jesus foi sepultado, que Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus depois de 40 dias e está pronto para voltar. São todos dados históricos. Afirmar a fé é afirmar a história da fé.
E afirmar a fé por meio de credos é fazer parte de uma longa história do cristianismo. O cristianismo não começa com a gente. E se Deus assim quiser, também não terminará conosco. E por que eu estou dizendo se Deus assim quiser? Porque se o Senhor Jesus voltar agora, a história do cristianismo neste prisma, neste mundo, acaba conosco. Mas ela não começou conosco. Ela começou lá atrás. E nossos irmãos morreram por causa de proposições como estas. Nossos irmãos defenderam essas proposições diante do patíbulo, diante das feras, diante dos seus algozes, e fizeram isso às custas de muito, mas muito esforço. Aí a igreja brasileira, uma igreja relativamente jovem, nossa igreja começa no século XIX aqui no Brasil, as tentativas do século XVI não foram tentativas que lograram êxito, as tentativas lá do Brasil holandês também não foram tentativas que lograram êxito por muito tempo, a fé cristã começa no século XIX e os crentes brasileiros dizem simplesmente, nós repudiamos os credos, nós repudiamos as confissões, porque nós temos o nosso jeito de ser cristão. Irmãos, isso chega a ser quase que blasfemo. A fé que chegou até nós foi entregue assim como a fé que Paulo entregou. Eu vos entreguei o que recebi. Foi isso que Robert e Sarah Calley fizeram, por exemplo. Foi isso que Ashbel Green Simonton fez. Eu vos entreguei aquilo que recebi. E essa doutrina entregue e recebida, entregue, é exatamente proposta por meio de credos e confissões. Nossa fé tem raízes históricas profundas, tem uma história por trás dos nossos dogmas, das nossas doutrinas. E se nós formos puxar não só a origem neotestamentária, mas a origem escriturística, se nós avançarmos para a história da igreja, nós perceberemos que os nossos antepassados lutaram muito para nos entregar aquilo que nós devíamos crer. O primeiro credo é o credo apostólico. E o credo apostólico, irmãos, se você tem uma Bíblia com o Inário Novo Cântico, como essa que eu tenho, se você tem uma Bíblia presbiteriana, você vai pegar lá na última página, você vai ver o credo apostólico e uma herança histórica. Eu não sei se a sua Bíblia tem esse encarte final. Ora, o que é o credo? Vamos ler o credo, sem medo de ser feliz. Às vezes ficam com medo, né? A gente fica, ai meu Deus, isso é coisa de católico. Não, é coisa de cristão. É coisa de cristão. Vamos lá. Achou? Vamos ler juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso é o conjunto mais básico daquilo que nós cremos. Algum de nós pode levantar e falar, tem um ponto que eu não acredito? A gente consegue se levantar e falar, está errado isso daqui? A Igreja Universal eu não acredito, mas não é universal no sentido de placa, é universal no sentido de existir em todos os lugares, em todos os tempos. E o termo aqui original é católico, porque católico significa universal.
A nossa tradução preferiu trocar católico, universal, tirar católico e colocar universal, exatamente para que nós não tenhamos essa confusão, que é muito comum dos crentes achar que o credo é coisa de católico. Não é. Uma escola dominical catequética e credal é uma escola dominical que vai ensinar aos crentes aquilo que eles devem crer e confessar. Aquilo que eles devem crer e confessar. E irmãos, isso é a base da nossa tradição. Quando um jovem vai fazer profissão de fé, o que é fazer a profissão de fé? É vir aqui e em público professar a fé. Ele vai confessar a fé. E a gente pergunta: você crê na Santíssima Trindade? Ele diz: sim. Você crê que Jesus Cristo é o único Salvador, dado aos homens e o nome sobre todo nome? Sim. Você crê que a Bíblia é inerrante, infalível, palavra de Deus? Sim. Você crê que a igreja presbiteriana é uma das expressões da igreja verdadeira? Sim. Você se submete às autoridades? Sim. Ele está confessando isso. Agora, vamos aprofundar a coisa. O que significa dizer que a Bíblia é inerrante, autoritativa e infalível? Ele teria que, a partir daí, saber doutrinariamente aquilo que ele crê e aquilo que ele confessa. Imagina se nós parássemos a profissão de fé e... Desculpa, irmão, eu gostaria de interromper aqui um minutinho. O que significa Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens? Pode parecer estranho essas coisas, mas os mais antigos sabem que numa reunião de conselho para avaliação de candidato ao batismo, muitos foram recusados por não saber perguntas básicas. Hoje em dia, é triste dizer, mas a maioria de nós esqueceu de como responder a perguntas básicas. Perguntas básicas são estabelecidas por meio dos credos, e este credo que nós acabamos de ler é o primeiro credo escrito e exposto na história da igreja. Ele não é dos apóstolos no sentido de ter sido escrito pelos apóstolos, mas ele é dos apóstolos por ter 12 proposições, e é por isso que ele é chamado de dos apóstolos, e essas 12 proposições estão todas em conformidade com a doutrina dos apóstolos. São 12 proposições retiradas da Escritura, cujas quais os apóstolos estavam em conformidade, e essas 12 proposições são o aspecto mais básico da fé cristã. Nós temos outros. No ano 325, por exemplo, nós temos a composição do credo de Nicéia. O documento niceno é um documento que a igreja crê. O credo de Nicéia é um credo que nós subscrevemos. No ano 381, nós temos o credo de Constantinopla. No ano 451, nós temos o credo de Calcedônia. E na história do cristianismo, muitos credos foram feitos, muitos credos foram estabelecidos. Nós somos uma igreja credal e vamos além, somos uma igreja confessional. Nós herdamos as confissões de fé advindas da Reforma Protestante. Para que um oficial da igreja presbiteriana seja eleito oficial, o que ele precisa fazer? Subscrever os símbolos de fé da igreja presbiteriana. E quais são esses símbolos de fé? Confissão de fé de Westminster, no seu catecismo maior e breve, e estar sujeito à constituição da igreja presbiteriana, enquanto esta permanecer de acordo com a Escritura. Ele jura, subscreve e se atenta. Parece que na decisão do Supremo Concílio dessa semana, esse caráter confessional e subscrito será passado para todos os membros. Todos os membros terão que subscrever a nossa confissão de fé, ou o nosso credo. Somos uma igreja que nasceu assim. Somos uma igreja que foi estabelecida assim. E muitas outras foram estabelecidas. A igreja luterana está pautada, por exemplo, na confissão de fé de Augsburgo.
Uma confissão de fé luterana está lá. Uma confissão de fé anglicana pode ser vista no livro de oração comum e nas proposições advindas do livro. As igrejas calvinistas se dividem entre confissões de fé. Algumas igrejas calvinistas holandesas continentais estão pautadas na segunda confissão de fé helvética, que é maravilhosa, diga-se de passagem. Eu gosto bastante desse calvinismo continental. Calvinismo holandês, calvinismo belga, calvinismo de Genebra, e esse calvinismo subscreve as 3 formas de união: confissão de fé belga, catecismo de Heidelberg e cânones de Dort. Eu subscrevo os 3 integralmente. Nós somos calvinistas da ilha, calvinistas britânicos, nós viemos de lá. John Knox era escocês e fundou a igreja presbiteriana na Escócia. Nós subscrevemos as confissões de fé advindas do Reino Unido, que foram as confissões de fé estabelecidas em Westminster na década do século XVII. Somos uma igreja que confessa aquilo que historicamente nos foi dado, e nós confessamos essas coisas ao mundo. Agora a grande pergunta: como é que nós confessaremos as doutrinas que nós cremos, se elas foram retiradas da escola bíblica dominical, que é o lugar onde a gente aprende as principais doutrinas da igreja? Como é que a gente vai confessar aquilo que a gente crê, se essas coisas que nós devemos confessar foram retiradas daqui? Se pegaram essa herança de séculos e chutaram ela de dentro da igreja, como que nós vamos crer de acordo com a doutrina, batalhar pela doutrina, pregar conforme a doutrina, se a doutrina foi esquecida e abandonada pela igreja local? Aí nós devemos tentar traçar uma linha do tempo, só para a gente enxergar que quando um pastor sai do seminário e fala uma bobagem aqui e acolá, é porque no seminário ele ouviu uma bobagem aqui e acolá. E o professor do seminário aqui e acolá fala uma bobagem porque na igreja local onde ele veio, ele não foi treinado nessas coisas. Toda a nossa igreja gira em torno da igreja local. E a igreja local gira em torno da escola dominical. E a escola dominical, para salvar a nossa igreja e manter ela pura, precisa ser credal, confessional e catequética. É a marca da nossa igreja, irmãos. Negar essas coisas é negar o presbiterianismo histórico. Bom, para a gente caminhar para o fim, qual é a necessidade que nós temos de recuperar ou de retornar essas coisas? Por que nós precisamos? Bom, em primeiro lugar, eu já disse, somos uma igreja que surge nas confissões e nos credos. Nossa herança é credal e confessional. Nossa herança de doutrina é credal, confessional e catequética. Ser presbiteriano é ser credal, confessional e catequético. Isso está na nossa raiz, no nosso DNA. Em segundo lugar, como nós vimos, é da natureza da igreja crer e confessar. É a característica da igreja. O crente crê e confessa, e ele confessa aquilo que ele crê, e ele crê naquilo que a Bíblia diz para crer, e essa confissão nada mais é do que um condensamento das doutrinas. E o próprio Deus fez isso. Deus nos deu 10 mandamentos, Deus nos deu 8 bem-aventuranças, Deus nos deu carta a 7 igrejas, e ali você começa a ver aspectos doutrinários condensados para a nossa fé. Deus nos deu uma oração modelo, e nessa oração modelo você tem aspectos doutrinários da nossa fé. Deus nos deu proposições enxutas, para que eu e você decorássemos essas proposições enxutas e vivêssemos por ela. Além da nossa tradição como denominação histórica, além da natureza da igreja, nós sofremos um ataque ferrenho de outras tradições. Como outras tradições batem em nós.
Ora, quem nunca ouviu uma frase como essa? Vocês batizam crianças? Ah, isso é coisa de católico. A gente diz, não, isso é coisa do pacto. Como assim? Aí o crente tem que explicar o pacto. Pois bem, qual dos nossos crentes tem condições de explicar o pacto? Nós estamos sofrendo ataques enormes, e ataques a doutrinas básicas do cristianismo. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é básica. Creio em um só Deus, em três pessoas distintas, subsistentes em si mesmo, contudo não são três deuses. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito é todo-poderoso, sem contudo serem três todos-poderosos. Há um só todo-poderoso. Pois bem, essa é a base doutrinária da nossa fé. Nós somos atacados o tempo todo. Nós somos atacados em relação às duas naturezas de Cristo, perfeito homem, perfeito Deus, sem contudo deixar de ser Deus, sem contudo deixar de ser homem. Duas naturezas subsistentes numa só pessoa, sem contudo se confundirem, se misturarem, se perderem, se diminuírem, se ocultarem. Olha que coisa, isso é a doutrina, isso é a doutrina. Nós cremos no Santo Espírito. Nós cremos que o Espírito Santo está presente em todos nós, ao mesmo tempo nós sozinhos não somos corpo, porque corpo é a presença de todos, e como todos, aí sim, somos cheios na plenitude do Espírito. Quando nos reunimos como comunidade cristã, em comunhão uns com os outros no domingo, aí sim, somos casa do Espírito Santo. Somos cheios do Espírito. O Espírito fala por meio da Bíblia, o Espírito fala por meio da palavra. E o Espírito fala, sem contudo ter que se estribuchar no chão, sem contudo falar meia dúzia de palavras as quais ninguém entende. Isso tudo são ataques da doutrina. Somos atacados o tempo todo. Devemos recuperar os credos, porque nossa herança é credal, confessional e catequética. Devemos recuperar os credos, porque somos atacados pelas outras tradições. Devemos recuperar porque a Bíblia tem aspectos credais. Devemos recuperar por causa do espírito do nosso tempo. O nosso tempo não admite mais verdades infalíveis. O espírito do nosso tempo é tão relativista que cada um tem a sua verdade. Você já não ouviu isso? Essa é a sua verdade, eu tenho outra. Como nos mantermos intactos? Dizendo que nós cremos em verdades antigas, e você não tem o direito, mesmo se não acreditar, de dizer que 2 mais 2 é diferente do que 4. Do mesmo jeito que você, mesmo não acreditando, não tem o direito de dizer que existe um só Deus em três pessoas distintas. O espírito do nosso tempo, ele não é capaz de manter verdades absolutas. Nós devemos manter essas verdades absolutas, inclusive como uma bandeira a ser exposta diante da igreja. Cremos em verdades absolutas antigas. Nosso Deus é criador de todas as coisas. O homem no jardim do Éden morreu nos seus delitos e pecados. A morte passou a ser física, espiritual e eternal. Adão e Eva eram personagens históricos, nossos pais, nossos antepassados. Jesus veio ao mundo sendo Deus e sendo homem, padeceu naquela cruz e o seu sangue perdoa pecados. Aquele que crê no Jesus da Bíblia e o confessa é salvo diante dos homens e diante de Deus. Cremos que esse Jesus está voltando e esse mundo está caminhando para o seu fim, e no seu fim todos os ímpios serão destruídos. Isso são verdades absolutas que nós cremos, e nós devemos manter essas verdades, custe o que custar. Até porque, irmãos, nós não estamos falando aqui de qualquer coisa. Nós estamos falando da noiva do Cordeiro. Esse lugar de pedra, quando nós estamos aqui cultuando a Deus biblicamente, esse lugar se transforma em igreja do Senhor Jesus, assembleia solene, lugar da habitação do Espírito, a noiva do Cordeiro. Nenhum de nós, a começar do púlpito, isto é,
da liderança, tem o direito de imundiciar o vestido da noiva. Pastores e presbíteros não têm o direito de se deliciar no seio da noiva. A noiva é do cordeiro, não é minha, nem é do conselho. Pastores e presbíteros são escravos da noiva, eunucos, e vivem para que as vestes da noiva estejam brancas, que ele mesmo não toque na noiva e que ninguém toque na noiva. A noiva precisa se manter pura até o dia que ela será recebida pelo seu noivo. Qual é a nossa tarefa? Se preciso for, morrer, mas não deixar nem sequer que a barra da saia da noiva seja arrastada no chão imundo do pecado. É radical isso, é. Mas como que a noiva vai permanecer pura, se nós não conhecemos o que significa a pureza da noiva? A pureza da noiva é sua doutrina. A pureza da noiva não são os nossos prédios bem construídos, bem reformados. Às vezes o prédio está caindo, mas a noiva está reluzente. A noiva se mantém pura se a sua doutrina for pura. Aí o chão pode ser batido, o banco pode estar quebrado, as roupas podem ser velhas daqueles que pregam, pois não são as roupas daquele que prega os aspectos mais importantes da noiva, são as vestes da noiva. Como nos apresentaremos diante de Deus no dia do juízo? Igreja presbiteriana, credal, confessional e catequética, igreja que recebeu os credos antigos, que recebeu as confissões de fé reformada, que viveu por ela, responde-me, como estão as vestes da noiva? E a gente vai dizer, Senhor, ela de vez em quando ganhava um tomate podre, de vez em quando tacavam ovos nela, e aí o Senhor vai perguntar, e você como defensor, o que foi que você fez? Senhor, eu não conhecia as armas pelas quais eu deveria lutar, e eu não conhecia como eu deveria manter a sua noiva intacta. Paul Washer, um pastor batista, conta uma história, que ela ilustra bem esse aspecto, e eu conto essa história e termino. Ele diz o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a um homem que confiou a sua noiva ao cuidado dos seus amigos. E ele disse aos seus amigos, eu vou trabalhar em outro lugar, daqui a alguns anos eu volto, minha noiva é minha preciosidade, ela estará nas mãos de vocês que são meus amigos, cuidem dela. Contudo, os amigos, com a demora do noivo em voltar, perderam a atenção da noiva, e a noiva caiu nas mãos de salteadores ferozes. E os salteadores bateram na noiva, rasgaram a sua roupa, estupraram-na, deixaram-na caída, imunda, suja, judiada. Quando o noivo voltar, o que ele fará com os agressores da sua noiva? É a pergunta. Ele vai matá-los, ele vai justiçá-los. Paul Washer então pergunta, o que ele vai fazer com seus amigos? Nós somos os amigos por enquanto. Nós somos os amigos. O Senhor Jesus nos deixou a sua noiva. E a sua noiva tem que permanecer pura por meio dos credos, das confissões e dos catecismos. Que no dia da volta do Senhor Jesus, Ele nos chame e nós nos apresentemos a Ele surrados, com o olho roxo, com a roupa rasgada, caído no chão, e o Senhor Jesus pergunte a nós, o que aconteceu? A gente diga, o Senhor não deixou a sua noiva aqui conosco? Salteadores vieram para cima dela, mas nós pulamos no pescoço deles, e a gente lutou, e lutamos com todas as forças. Senhor, nós estamos aqui acabados,
mas a sua noiva permaneceu pura. Faça com os salteadores o que quiser e tende misericórdia de nós. E que nesse dia o Senhor olhe para nós e fale: servos bons foram vocês, pois abriram mão da própria vida pela vida do meu dom mais precioso, do meu bem maior, que era a noiva. Recuperemos uma escola dominical, credal, confessional e catequética, pois é o primeiro passo para a gente começar a restaurar a nossa herança bíblica, histórica, para vencer o pluralismo desse mundo, o relativismo desse mundo e, mais importante missão, para mantermos as vestes da noiva intactas e puras até a volta de Jesus. Abro para perguntas. Pois não. O senhor comentou que a reunião do Supremo Conselho parece que vai decidir que agora todos os irmãos, não só os oficiais, vão ter que subscrever aos símbolos de fé, incluindo a Confissão de Fé de Westminster, que a princípio, teoricamente, era para todo mundo fazer parte, né? Mas era enforçado apenas nos oficiais, até onde eu tenho conhecimento. E aí eu só tenho algumas dúvidas, e o senhor puder elaborar mais, mas basicamente é o seguinte: eu tenho conhecidos de igrejas presbiterianas até fora do Brasil, onde eles exigem, por exemplo, todos os pontos, exceto alguns, como que o papado não é o anticristo e por aí vai. E a minha dúvida é o seguinte: o que a gente faz nesse caso? Como vão ser os irmãos que já são professos, se eles vão ter que reafirmar a fé? Eu sei que ainda não foi decidido, mas pelo menos qual é a direção que parece estar indo e qual seria teoricamente o ideal? E o que fazer nesses casos, se o irmão não quiser sobrescrever, ou se ele quiser subscrever, mas com algumas exceções? Infelizmente nós não temos respostas a essas perguntas ainda, porque nos parece que a decisão é essa. Agora vem todas as publicações e tudo mais. A partir das publicações, eu creio que a nossa igreja, ela continua caminhando no espírito de harmonia com que ela caminha. O que a igreja vai recomendar? Que os seus conselhos acatem a decisão e passem a ensinar os seus membros a respeito das confissões, a respeito dos nossos catecismos, a respeito dos nossos símbolos de fé. E esse trabalho deve ser a base pelo qual as subscrições irão ser feitas no futuro. Uma das coisas mais injustas é cobrar algo de alguém que este alguém não sabe. Então eu dei esse exemplo conversando com o pastor Sidney. Meu filho tem 13 anos, vai fazer 14. Se eu pegar a chave do carro e falar para ele: pegue o carro agora, vá até a casa do pastor Sidney, pegue algumas coisas que eu esqueci lá e traga de volta. O Vitor vai dizer: eu não sei dirigir. Eu vou falar: então você vai apanhar agora porque você não está me obedecendo. Eu seria chamado de louco se eu fizesse tal coisa. Como é que eu posso cobrar dele algo que ele não tem condições de responder? Então eu acho que a igreja vai caminhar por aí. Igrejas locais, presbitérios, sínodos, conselhos, ensinem os seus membros. Passem a discutir mais uma vez a nossa confissão de fé e os aspectos relacionados à subscrição. Nós não sabemos se a subscrição será integral, se a subscrição será de cada palavra, se a subscrição será da doutrina, se ainda existirão reservas de consciência quanto à subscrição, que são excrescências que existem, porque a subscrição deve ser integral. São excrescências abertas para alguém dizer: não, é a doutrina do anticristo que eu devo crer, não o Papa como anticristo. Pois bem, se você me perguntar como eu creio como a confissão de fé diz. O Papa pode não ser mas é um deles e um dos grandes exemplos da história do cristianismo de anticristo. E existem tantos outros, mas ele é talvez o mais proeminente. E eu digo isso claramente, eu não tenho reserva de consciência nem de mercado, nenhuma.
Eu subscrevo o que está escrito lá de forma clara, não recuso nenhum, não acredito que precisamos acrescentar, é a minha maneira. E eu acho que essa maneira é a maneira correta, eu acho que é isso que a nossa Constituição manda. Agora, eu imagino que a nossa igreja caminha na harmonia que é com a minha. Então, os conselhos vão ter tempo para trabalhar, e depois desse tempo, talvez nós tenhamos que fazer um culto de restabelecimento, de reafirmação das nossas doutrinas, né, onde nós vamos confessar novamente, até porque a fé cristã não é uma fé que se confessa uma só vez. A fé cristã é uma fé confessante enquanto caminha. Enquanto você e eu, como peregrinos, caminhamos, nós caminhamos cantando e confessando. É isso que nós fazemos. Então, se nós tivermos novas oportunidades de subir aqui e dizer aquilo que eu creio, façamos. E isso vai ser muito legal na minha expectativa de um futuro em que isso aconteça. Eu acho que isso vai ser incrível. Agora, os próximos passos vão reverberar a partir de agora. A reunião do Supremo ainda não acabou, acaba hoje. Não, hoje. Acaba agora de manhã. Acabou a decisão do Supremo, os documentos vão descer. E aí, com esses documentos, nós vamos tomar pé. E novas consultas vão ser feitas, pautadas em perguntas como a sua. Pois não? A afabilidade dos concílios não é depreciar a autoridade da confissão de fé, nem dos catecismos, certo? A meu modo de pensar, a Bíblia é uma regra de fé e conduta, nela não tem falha nenhuma. O catecismo vai ter falha. Então, eu queria colocar, a pergunta é essa. Se eu acreditar, aqui mesmo fala, na própria confissão de fé, eu dar esse preâmbulo. Pode ter falha dentro da confissão de fé, ou alguma coisa eu não aceitar. Sim. E ser calvinista e presbiteriano. Sim, a grande questão é que as nossas confissões de fé, elas não são inerrantes, você tem razão, elas não são infalíveis, elas não são autoritativas como advindas de Deus, mas elas são autoritativas à medida que ela expressa exatamente a doutrina de Deus. Então, oi? Se ela estiver conforme a doutrina, ela não tem falhas. E aí, se eu olho um texto e acredito... Sim. Sem dúvida. E qual seria, então, se a gente entrar nesse subjetivismo, qual seria a interpretação da Bíblia? Cada um tem a sua? Ok. E como que o Espírito Santo ajuda? Ok, como é que o Espírito Santo age na interpretação da Bíblia no decorrer da história da igreja? Mantendo as doutrinas centrais intactas. Então, se você pegar hoje, século 21, e a gente pegar as doutrinas que nós cremos, se você retornar esse conjunto doutrinário, você vai enxergar esse conjunto doutrinário sendo crido e defendido no século I, no século II, no século III, crido, confessado e defendido pela Igreja do Senhor. Tanto é que quando esses aspectos deixaram de ser defendidos, você tem um movimento de reforma da Igreja. E os reformadores da Igreja, mesmo sendo ou existindo no século XVI, eles apareceram no decorrer da história como um todo. Você tem 300 anos antes da reforma, você tem movimentos de reforma dentro da Igreja Católica muito fortes, dizendo, isso que nós passamos a crer hoje está em contrariedade a tudo aquilo que foi crido. Então, como é que eu entendo isso? Eu entendo plenamente o que você está dizendo, e nós não podemos sacramentar as confissões de fé. Contudo, as confissões de fé são um compêndio excelente daquilo que a igreja sempre acreditou no decorrer da história. E esse compêndio excelente do que a igreja sempre acreditou no decorrer da história, está juntado nesse conjunto de doutrinas básicas a serem cridas.
Essa é a base da nossa fé. Mais alguém? Pois não. Só se tiver outra pessoa, para eu não falar 2 vezes seguidas também e cortar algum irmão. Mas, já que me deram passagem, né, agradecer novamente a paciência do reverendo. Agora em questão do ensinamento, né, das doutrinas, né, inclusive o que o pastor falou, né, apesar de não ser infalível, né, pois não são diretamente inspiradas, senão a gente não tem no que acreditar. Sim. E é muito perigoso. Mas, por outro lado, também a Igreja Romana, ela também subscreve a esse tipo de pensamento, mas ela acreditou na coisa errada de forma Sim. muito evidente, infelizmente. Sim. Mas, em questão de como transmitir isso, através da Escola Bíblica Dominical, especificamente, né, que foi um dos temas, foi o tema principal, né, de ontem e também importante para hoje. Eu amo muito a Escola Bíblica Dominical, mas eu também não gosto. E eu gostaria de só deixar claro para explicar o que eu quero dizer com isso, para que os irmãos não me entendam errado. Ela, quando foi criada, o pastor até me ensinou, né, e outros também já me falaram, que foi para ensinar a ler e escrever de forma que os irmãos fizessem, ao contrário do que os romanos nos acusam, não a livre interpretação, mas o livre exame das Escrituras para conferir que o que está lá em Westminster, de fato, estava na Bíblia. São duas coisas completamente distintas, perfeito. Exato. E desde os tempos mais remotos, ainda antes da lei de Moisés, a gente entende que Deus ele outorgou aos pais, ou responsáveis que sejam, o ensino primário das Escrituras aos filhos. Perfeito. E eu gostaria de falar, ainda que brevemente, só uma coisa que eu sei que é muito sensível para muitos irmãos, na minha e nas outras famílias, que é o seguinte: nós temos famílias ou desfalcadas ou que acessam ao templo, né, a congregação de forma desfalcada. É difícil a gente achar os pais e os filhos. E ainda quando tem, em grande parte, se não quase todos, a esmagadora maioria não ensina diariamente as Escrituras. E, obviamente, eu não estou falando, você não ensinou hoje, você vai para o inferno, longe disso. Mas não há sequer um padrão, uma tentativa de todos os dias que possíveis, né, fazer o culto doméstico com ensino, ainda que simples e rápido da Escritura, mas constante. E isso faz com que nós releguemos o ensino das Escrituras dos nossos filhos, desde a infância até a adolescência, para a EBD. E aí é um serviço impossível que um professor de EBD, em 1 hora, de 10 às 11h15, que seja aqui, não vai ensinar a Bíblia para o seu filho. Não tem como. E, sobretudo porque aquela criança, vamos supor, de 3 a 6 anos, que é aquela primeira infância bem, eu não sei se é a primeira ou a segunda, mas que é bem específica, você tem que conhecer muito a criança, né? É muito difícil você fazer um serviço de qualidade de ensino, né, sem você ser o pai ou responsável, uma pessoa muito próxima. E eu digo isso porque, via de regra, assim foi comigo, né? Acaba a gente dando serviço como pintar o Moisés e o Sansão, que apesar de ser útil, né, não estou falando que... pelo menos eu aprendi os personagens, mas não é completo, né? Sim. E a EBD está sendo, para finalizar, está sendo colocado de forma a substituir e não complementar o ensino de casa. Sim. Que eu acho que seria, haja visto que todas as crianças hoje, graças a Deus, por melhor ou pior, seja na escola ou no homeschooling, já têm aprendido a ler e escrever, a EBD ela não tem mais esse dever primário de ensinar, apesar de que eu acho que podia também, mas é outra discussão. Ela seria, então, fundamental para complementar. Mas a dúvida é o seguinte: como que a gente muda, e com perdão da expressão, o mindset das pessoas que estão achando que a EBD é quem ensina a Bíblia, entendeu? Então eu não preciso ensinar na minha casa, ou posso ser menos zeloso quanto a isso e falar, não, você vai aprender em casa e a EBD vai somar aquilo que nós aprendemos. Você está redondamente certo em tudo que você disse. Em tudo. Em tudo. Contudo, a solução para isso volta-se para a EBD. Porque a EBD vai dar condições para os pais fazerem o seu trabalho cotidiano, no dia a dia, e esse trabalho cotidiano dos pais voltará a ser o centro de formação das crianças, e a EBD daqui a 10 anos será um apenso útil aos pais, mas não o substituto que os pais encontraram.
Infelizmente, hoje a EBD é o substituto. E é por isso que ela não faz aquilo que ela deveria fazer. E aí, na ânsia de substituir os pais, que não é a missão da EBD, ela se perdeu. A EBD deve ensinar a sã doutrina, não substituir os pais. E ela ensina a sã doutrina para os pais e para os filhos, na expectativa de que as famílias voltem a cultuar a Deus em casa. Então nós entramos aí num círculo virtuoso, saindo de um círculo vicioso. Os pais não educam, trazem para a escolinha, jogam a criança na escolinha, pelo menos ela fica lá 1 hora, eu posso cultuar a Deus quieto aqui. Meu filho fica lá quieto, ele volta com a tia vai ensinar ele a desenhar, a pintar, não é o satisfatório, isso ajuda, mas não resolve o problema quando ele tiver 15, 17 anos e encontrar um professor marxista que vai enfiar na cabeça dele que Deus não existe, que a construção religiosa é uma construção subjetiva de um grupo qualquer, aí ele vai chegar lá, vai se desviar e a gente não vai saber por quê. Ora, a culpa de tudo isso vai girar em torno da escola bíblica dominical, porque nós deixamos ela se perder, não fizemos nada para recuperá-la, para revitalizá-la, e assim não ajudamos as famílias no culto doméstico, não ajudamos as crianças a aprenderem com seus pais e honrarem seus pais como autoridade máxima depois da autoridade de Deus. Percebe que tudo volta para a EBD. O caminho é traçar um projeto para daqui 30 anos. É não fazer pela nossa geração, não dá mais. Se uma criança ou outra, se uma família ou outra voltarem, glória a Deus. Mas o grande objetivo é quando a gente deixar de aqui estar, as outras gerações vão caminhar nesse sentido. Então nós plantamos tâmaras. Uma tâmara demora 100 anos para dar o fruto. Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Esse é o nosso trabalho. Né? E isso é maravilhoso, porque imagina, se daqui a 50 anos, alguém disser que um grupo de pessoas começou a repensar a escola dominical e ela chegou a ter 1000 alunos na cidade de Volta Redonda, imagina que glorioso será esse dia, que glorioso será ouvir do Senhor, que nós gastamos algumas horas pensando numa escola dominical e lutamos para que ela fosse saudável, e isso gerou fruto, plantou igreja, levou missionários, salvou famílias, estabeleceu o culto doméstico, trouxe tanta gente para o céu. Eu tenho essa esperança. Pois não, minha irmã. Pastor, um assunto assim, um pouco que polêmico, no sentido de a responsabilidade da escola dominical em ensinar uma criança cujos pais não conhecem a palavra de Deus. Eu tenho isso dentro da minha família, minha neta caçula que tem vindo à igreja, os pais são católicos, e assim, a gente fala sim da palavra de Deus, em toda oportunidade possível a palavra é pregada, mas a ação é do Espírito Santo. Sem dúvida. E nesses dias aí eu tive visitando a minha filha, que ela não frequenta a igreja, o marido também não, e a filhinha dela tem vindo à igreja. E chegando lá, ela disse para mim, a minha filha: mãe, eu não sei ensinar para a Giovana a tarefa da escola dominical. Era uma tarefinha simples, né, de ensinar ali a historinha bíblica e a criança desenhar. Então, o senhor veja bem, assim, né, a minha filha, ela tem o lar dela, a casa dela, juntamente com o marido. Nem sempre nós estamos, né, juntas assim, para que haja esse convívio, né, de palavra de Deus. Então, eu penso que assim, a responsabilidade da escola dominical de estar ensinando a criança, para que essa própria criança venha até mesmo, quem sabe mais tarde, trazer os pais para a igreja. E um outro assunto também, pastor, muitas vezes a gente encontra dificuldade pelo sentido de que falar da idolatria para pessoas da igreja católica é um ataque a eles. Mas, assim, a gente não fala com arrogância, mas a gente precisa falar a verdade, né, pastor? Tem horas que a pessoa, eles nos atacam com perguntas, né, assim, para ver se a gente
né, tem paciência, e tem hora que a paciência demais pode até atrapalhar. Né? Então, assim, eu encontro bastante dificuldade nesse sentido, até mesmo no convívio, né, entre irmãos, assim, porque a gente que tem uma família, igual a pastora, a minha família lá do sul de Minas, não tem ninguém dentro do cristianismo evangélico. Todo mundo é idólatra, católicos, apostólicos, e não larga de jeito nenhum. Então, a gente encontra uma dificuldade em estar falando, e em certos momentos a gente precisa ser austero, sim, em falar. Né? Então, assim, a igreja tem, a escola dominical tem essa responsabilidade. Né? E mais para isso, nós precisamos também estar bem preparados na palavra de Deus. Né? Minha neta, lá em casa, essa semana, me metralhou com uma pergunta. Ela falou para mim: ô, vovó, na EBD, eu vi o pastor falando que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, que Jesus foi lá e salvou ele. E olha a pergunta da minha neta de 10 anos, pastor: no Velho Testamento, Jesus ainda não Tinha nascido. Como é que ele apareceu lá? Então, E são perguntas das crianças, às vezes elas fazem essas perguntas para nós. São perguntas difíceis de responder. né? Então, eu gostaria que o senhor desse uma palavra assim, de, né, como a gente pode estar enfrentando essa situação de estar convivendo com famílias idólatras e que muitas vezes não Vamos lá. aceitam mesmo. Vamos lá, a minha primeira resposta é uma resposta de consolo, porque o semeador saiu a semear e não foram a quantidade de sementes que fizeram com que ela frutificasse. Então, é uma semente. Pessoas serão convertidas, às vezes, por causa de uma palavra, de um discurso, de uma parte. E muitas vezes a conversão vai vir por meio de pregadores que não são os melhores, de teólogos que não são os mais preparados. Nossa função é semear. Há dois aspectos em relação a esse confronto doutrinário. O apóstolo Pedro diz que nós devemos estar prontos para responder à esperança da razão de fé que há em nós. Então nós temos que estar sempre prontos para responder. Mas às vezes, aquilo que é caro para outras religiões, ele deve ser deixado para um segundo plano, para ser confrontado. Eu vou dar um exemplo. Se você for evangelizar uma testemunha de Jeová, e você for falar que Jesus Cristo é Deus, esse ponto é o ponto mais caro das testemunhas de Jeová. É o ponto mais central. Vai ser pouco produtivo ou pouco provável que nesse debate você consiga avançar. Agora você pode ir para coisas periféricas, sobre o formato da cruz, se era uma cruz ou uma estaca. Você pode pensar em coisas que são secundárias, coisas que são terciárias, a tradução do Novo Mundo, as semelhanças, coisas que eles não estão tão preparados para responder e que não envolve as paixões. Se você falar com uma testemunha de Jeová que Jesus é Deus, aquilo envolve as paixões dele, ele vai rasgar a roupa, ele vai brigar com você e nunca mais ele vai falar com você. Então é preferível ir, e aí eu vou responder como eu imagino que os mineiros responderiam: é necessário ir comendo pelas beiradas, devagarzinho, sem tratar do santo em si. Eu fui numa casa, e essa casa tinha um presépio montado, e eu olhei e falei: que coisa maravilhosa o presépio, que coisa linda. Você sabe que o presépio surgiu com São Francisco de Assis, no século XII, e comecei com uma conversa meio cerca Lourenço em volta do presépio, e não sei o que, e papapá, papapá. Eu falei: mas mais importante do que o presépio é o que ele significa, e o que significa deve estar no nosso coração. A mulher católica, apostólica, romana, o filho vem na igreja, ela não veio, ela já apareceu 2 vezes lá. Quem dera ela volte a terceira. E começou com a história com eu olhando o presépio e achando o presépio lindo. Que legal o presépio e tal. Seria difícil eu falar isso de uma estátua de Maria, né?
Mas eu poderia começar com uma conversa Cerca Lourenço, assim, uma conversa, que interessante, você sabe por quê que Conceição Aparecida é negra e Fátima é branca? Porque se é a mesma mãe de Jesus, por que ela tem aspectos de feição diferentes? Eu poderia começar com uma conversa assim, meio, eu não quero saber da imagem, se eu bater na imagem ele me põe para fora de casa. Então eu acho que às vezes com um pouquinho de esperteza, de sagacidade que a gente encontra tanto na pomba quanto na serpente, às vezes isso vai ser mais útil do que... Agora, se alguém perguntar a razão da esperança que há em nós, eu vou dizer, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não falam. Tolos são aqueles que se prostram diante deles, pois nunca serão salvos por artifício ou por coisas feitas pelas mãos dos homens. Perguntou o que eu creio? Toma. Agora você quer que eu te evangelize? Vamos nesse Cerca Lourenço que eu te disse. Fechou, gente? Eu acho que é isso. Obrigado a todos pela participação, obrigado a todos pelas perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês. E mais uma vez agradecer, pastor Sidney, obrigado, viu, meu caro? Bom estar contigo, bom estar aqui, bom estar com seus irmãos, bom estar com suas ovelhas, e que Deus te faça frutífero nesse rebanho, e que o conselho seja uma bênção ao seu lado, e você seja uma bênção na vida do conselho e na vida das ovelhas. Irmãos, um beijo no coração, Deus abençoe vocês, bom almoço, bom domingo, dia do Senhor, venham para o culto à noite, nós vamos embora agora, para não chegar tão tarde. Cultuem a Deus com entusiasmo e com alegria, e lembrem-se, se você foi salvo pelo bom samaritano, saia por aí hoje à tarde, anuncie o bom samaritano aos quatro cantos da rua, quem sabe a gente traga um moribundo para dentro da igreja, pelas mãos, e coloque ele sentadinho ali, e hoje seja o dia da salvação dele. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um abraço.